Quem era o núcleo duro da tentativa de golpe? Começa agora JBR News. Na denúncia que apresentou essa semana ao Supremo Tribunal Federal, o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, denunciou 34 pessoas pela tentativa de golpe de Estado no Brasil. Mas o Gonet optou por fazer um fatiamento dessa denúncia. A ideia é, com isso, acelerar alguns processos de julgamento. Nesse fatiamento, ele dividiu essas 34 pessoas em grupos de acordo com os papéis que tinham na tentativa de golpe de Estado no Brasil. E há um primeiro grupo, que é formado por 8 pessoas, que Gonet classifica como sendo o núcleo duro da tentativa de golpe. Essas 8 pessoas é que serão julgadas primeiro. Esse processo já está no Supremo, correndo na primeira turma do Supremo, que agora vai aceitada a denúncia e iniciar esses processos, então, para que haja o julgamento dessas 8 pessoas. Abriu já um primeiro prazo de 15 dias, por exemplo, para a defesa dos implicados se manifestarem. Hoje, então, a gente aqui vai explicar qual é o papel, segundo a denúncia de Gonet, dessas 8 pessoas que formavam esse núcleo duro da tentativa de golpe. Ou seja, seriam, segundo Paulo Gonet, aquelas pessoas mais envolvidas com esse processo, envolvidas em todas as etapas de um processo que, segundo o Procurador-Geral da República, iniciou-se em julho de 2021, num crescendo de tentativa de descredibilizar o sistema eleitoral brasileiro e depois, então, chegar à tentativa de golpe com uma intervenção das Forças Armadas que, então, fizesse a tomada do poder. Essa é a narrativa de Paulo Gonet. Então, o núcleo duro naturalmente começa pelo próprio ex-presidente Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro é colocado por Paulo Gonet como o comandante desse núcleo duro, aquele então que comandava essa tentativa de golpe. Bolsonaro, então, monitorava tudo, era informado de tudo, dava anuência a todas as etapas desse processo como presidente da República. Então, por exemplo, ele avaliou a chamada minuta de golpe, que era o documento pelo qual se decretaria estado de sítio ou estado de emergência para que fosse decretada uma GLO, uma garantia da lei e da ordem. Os militares fizessem uma intervenção na qual fechariam o Superior Tribunal Eleitoral, o TSE, Tribunal Superior Eleitoral, e prenderiam o presidente do TSE, então, na época, que era o ministro Alexandre de Moraes. Então, o primeiro papel é esse de Bolsonaro, enfim, o coordenador de tudo, o comandante desse grupo, desse núcleo duro, e, enfim, comandante de toda a tentativa. Em seguida vem o general Walter Braga Neto, que foi o candidato a vice-presidente na chapa derrotada de Bolsonaro em 2022 e antes tinha ocupado outros ministérios no governo Bolsonaro. Walter Braga Neto, segundo a denúncia de Gonet, seria uma espécie de elo com os grupos militares, especialmente com os chamados kids pretos, né? Os kids pretos são uma espécie de tropa especial do Exército. E esses kids pretos atuaram como uma espécie de braço operacional da preparação do golpe. Eram esses kids pretos que faziam, por exemplo, monitoraram em algumas ocasiões os deslocamentos do ministro Alexandre de Moraes, monitoraram outras coisas, inclusive, segundo Mauro Cid, num determinado momento, ele inclusive testemunhou uma reunião
de Braga Neto com esses militares no apartamento funcional que ele ocupava e testemunhou também um determinado momento em que Braga Neto repassa a esse grupo dinheiro, uma ajuda financeira para financiar essas operações. Outro nome desse núcleo duro é o hoje deputado federal Alexandre Ramagem, que foi o chefe da ABIN, da Agência Brasileira de Inteligência. O Ramagem fazia justamente esse trabalho de investigação e de inteligência no sentido, especialmente, segundo a denúncia de Gonê, de desacreditar o sistema eletrônico de votação brasileiro, as urnas eletrônicas. Foi encontrado com Ramagem um documento com argumentações para o presidente Bolsonaro, no sentido de argumentos que ele poderia usar para desacreditar as urnas eletrônicas. Outro integrante desse grupo era o então comandante da Marinha, o almirante Almir Garnier. O almirante Almir Garnier era integrante, segundo a delação de Mauro Cid, do grupo mais radical próximo de Bolsonaro, aqueles então que mais radicalmente apoiavam a ideia de um golpe de Estado. Quando Bolsonaro consulta os 3 comandantes das Forças Armadas sobre a possibilidade, enfim, de que eles aderissem à ideia da decretação do estado de sítio, da GLO, enfim, daquela arquitetura de golpe, Garnier foi o único que aderiu à ideia. Ficaram contra os comandantes do Exército e da Aeronáutica na ocasião. Por falta desse apoio militar, desse apoio das Forças Armadas, é que então Bolsonaro não conseguiu avançar naquele momento com esse plano de tentativa de golpe, de acordo sempre, é bom a gente frisar, de acordo sempre com a denúncia que, enfim, vai ser julgada. Enfim, outro nome desse grupo, Anderson Torres. Anderson Torres foi ministro da Justiça de Bolsonaro, e depois que o governo Bolsonaro acabou, secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, cargo que ele tinha ocupado antes de ser o ministro da Justiça de Bolsonaro. Anderson Torres tem aí alguns papéis. Como ministro da Justiça, ele, por exemplo, foi o coordenador daquela ação da Polícia Rodoviária Federal que tentou fazer com que eleitores em alguns lugares do Nordeste não conseguissem chegar para votar. O Nordeste era a região onde Lula, que é então candidato, hoje o presidente da República, tinha mais votos. Então, ali dentro do Ministério da Justiça, Anderson Torres teria atuado para fazer com que a Polícia Rodoviária Federal tentasse criar situações de embaraço para fazer com que eleitores em deslocamento por municípios, por cidades da região Nordeste, não conseguissem chegar a tempo de votar. E depois, terminado o governo, quando ele retornou à Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal, ele teria atuado para que as forças de segurança pública do Distrito Federal se omitissem na segurança de Brasília no dia 8 de janeiro de 2023, quando manifestantes bolsonaristas invadiram e depredaram os 3 principais prédios dos poderes da República, o Palácio do Planalto, a sede do Supremo Tribunal Federal e o Congresso Nacional. Então ali houve todo um processo, segundo Paulo Gonet, de facilitação pelas forças de segurança da entrada dessas pessoas. Anderson Torres saiu de Brasília naquele dia, foi para os Estados Unidos e ali então teria se omitido do seu trabalho ali de coordenar essa segurança das forças policiais de segurança do Distrito Federal. Outro nome desse grupo, desse núcleo duro, o general Augusto Heleno, que era o chefe do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República. Augusto Heleno também tem uma atuação forte no processo de descrédito do sistema eleitoral eletrônico, das urnas eletrônicas brasileiras. Ele também trabalhava no sentido de orientar a Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN,
que estava subordinada ao seu ministério, para que a BIM infiltrasse agentes nos partidos, nas campanhas eleitorais, com o propósito de monitorar os adversários políticos do então presidente Jair Bolsonaro. O tenente-coronel Mauro Cid, que foi o ajudante de ordens de Bolsonaro, é um outro nome desse núcleo duro. Mauro Cid é hoje colaborador desse processo, colaborador da Justiça, colaborador da Polícia Federal, do Supremo Tribunal Federal, nas investigações. Mas naquela ocasião, Mauro Cid era, segundo o Gonê, esse braço direito do Bolsonaro, a pessoa então que fazia a ponte do presidente Bolsonaro com os demais integrantes do núcleo duro e outros integrantes também da tentativa de golpe. Era uma espécie de porta-voz das posições de Bolsonaro. Levava essas posições ao restante do grupo e trazia para o Bolsonaro as posições desse grupo, para que o Bolsonaro tomasse essas decisões. Esse era o papel de Mauro Cid. Hoje o papel é colaborar ali com as investigações e, enfim, contar à justiça tudo o que ele sabe sobre o que aconteceu. E, finalmente, esse núcleo duro era formado pelo general Paulo Sérgio Nogueira, que foi ministro da Defesa de Bolsonaro. Também o papel de Paulo Sérgio Nogueira, de acordo com a denúncia de Paulo Gonet, era no sentido do descrédito do sistema eleitoral brasileiro, mas aí junto aos militares, atuando principalmente junto a militares, às forças militares, enfim, para levar a eles argumentos que eram, enfim, debatidos em grupos, nas redes sociais e tal, para desacreditar esse sistema eleitoral. Importante a gente lembrar que antes do Alexandre de Moraes ser o presidente do TSE, o presidente anterior, que é o atual presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Luiz Roberto Barroso, aceitou colocar no grupo que, enfim, trabalharia a apuração do sistema eleitoral, enfim, que trabalharia no sentido de tornar esse sistema confiável, ele admitiu a entrada ali das próprias Forças Armadas, de um grupo militar ali dentro, que, enfim, ali verificou todas as coisas, verificou todos os pontos para ver se tinha fragilidade e chegou no final a fazer um relatório no qual admitia não ter encontrado nenhum tipo de fragilidade, nenhum tipo de irregularidade no sistema eleitoral brasileiro. Mesmo com esse relatório produzido pelos próprios militares, o general Paulo Sérgio chegou a produzir uma nota do Ministério da Defesa, mesmo depois disso tudo, desacreditando o processo eleitoral. Então, esse é o primeiro núcleo que vai ser julgado ali, em princípio, pela primeira turma do Supremo Tribunal Federal. Depois, então, a ideia é que Paulo Gonet vá apresentando detalhamento da denúncia com relação aos outros demais integrantes que ele denunciou, esses 34 nomes que ele denunciou. Mas esses 8 que a gente detalhou aqui hoje para você, quais eram os papéis, formariam o núcleo duro, seriam o comando da tentativa de golpe e eles é que serão julgados primeiro. E a gente vai estar sempre acompanhando tudo para trazer a melhor análise e a melhor informação para você, deixando sempre aquele convite importante. O que é que você acha disso tudo? Comenta aí, a gente vai gostar de saber. E se você gostou desse conteúdo, acesse imagemcredibilidade.com, se inscreva no ICTV e nos nossos demais canais e acesse imagemecredibilidade.com.br. Muito obrigado, um bom fim de semana para todo mundo e até a próxima.